Boa noite, todos nossos queridos amigos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Iniciamos nesse momento mais uma atividade do 24º CEL, Conselho de Unificação Espírita, na cidade de Valença, no Rio de Janeiro, onde trazemos diversos assuntos semanalmente para a nossa discussão e aprendizado. Essa noite falaremos um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus ao entendimento da doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos. E para iniciarmos então as nossas atividades de hoje, nós vamos buscar um texto do nosso Espírito André Luiz, que nos fala: não julgueis o teu irmão. Amigo, examina o trabalho que desempenhas, analisa a própria conduta, observa os atos que te definem, vigia as palavras que proferes, aprimora os pensamentos que emites, pondera as responsabilidades que recebestes, aperfeiçoa os próprios sentimentos, relaciona as faltas em que porventura incorrestes, arrola os pontos fracos da própria personalidade, inventaria os débitos em que te inseristes. Se o investigador de ti mesmo, o defensor do próprio coração, o guarda da tua mente. Mas se não detens contigo a função de juiz, chama a cura das chagas sociais, não julgues o irmão do caminho, porque não existem dois problemas absolutamente iguais, e cada espírito possui um campo de manifestações particulares. Cada criatura tem o drama e a aflição que a sua dificuldade ou a sua dor traz. Antes de julgar, busca entender o próximo e compadece-te, para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. E, acima de tudo, lembra-te que amanhã outros olhos pousarão sobre ti, assim como agora a tua visão se demora sobre os outros. Então, serás julgado pelos teus julgamentos e medido segundo as medidas que aplicardes a quem te segue. Sabe as palavras do nosso querido André Luiz. Eu lhes convido a todos, então, para que elevemos o nosso pensamento ao Pai amoroso e bom, aquietando os nossos corações. Vamos nos aproximando mais de seu amor, de sua bondade. Sentindo-nos perto de ti, Senhor. Aquece-se o nosso coração. Renovam-se as nossas esperanças. Nos sentimos capazes e fortes para a nossa caminhada. O teu amor e a tua proteção são a luz de que precisamos para continuarmos a nossa caminhada evolutiva. Abençoa-nos em nossas dificuldades, mostra-nos o caminho reto a seguir, ajuda-nos a aprender com os nossos erros. Que a cada ato nosso, que a cada atitude, a cada pensamento, possamos analisar se estamos no bom caminho. Ajuda-nos, antes de julgar o outro, julgar as nossas próprias ações. Ser piedoso e compreensivo para com o erro alheio e também para com os nossos, mas previdentes e cuidadosos com a necessidade de nosso progresso e de nosso crescimento. Abençoa-nos, Senhor. Queridos amigos, o tema nos dado para os estudos de hoje vem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O tema não julgais, ou julgamento. E nós, conhecendo e estudando o Evangelho de Jesus, vamos em busca de momentos em que ele nos fala sobre esse tema do julgamento. E é bem conhecido de todos nós as passagens de Mateus, Marcos, Lucas, em que nos diz não julgar os outros, o argueiro e a trave,
E é lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, que nos diz Jesus: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Com a medida em que medirdes, sereis medidos. Como é que vês um argueiro no olho do teu irmão e não percebes a trave no teu? Ou como é que dizeis a teu irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como pode tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem, se voltem contra vós e vos estraçarem. Marcos ainda confirma essa passagem no capítulo 4. Dizia-lhes: atentai no que ides ouvir, sereis medido com a mesma medida com que medides os outros, e ainda se vos acrescentará. Lucas, também no capítulo 6, no versículo 27, nos diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. E no vosso regaço será derramada uma boa medida, cheia, atestada, a extravasar. Porquanto para vos medir, servirá a mesma medida com que houverdes medido o outro. Passagens maravilhosas, cheias de sabedoria e amorosidade de nosso Pai, Criador. Jesus trazendo a nós essa mensagem libertadora. Quando pensamos nesse tema do julgamento, dessas questões tão importantes na nossa vida, refletindo um pouquinho sobre ela, vamos perceber que na própria oração dominical do Pai Nosso, nós pedimos a Deus que nos perdoe. Nós dizemos: como nós perdoamos os nossos irmãos. Segue-se, então, que com indulgência, intolerância e brandura com que nós tratarmos os outros é que nós seremos tratados. Nós mesmos estamos pedindo, né? Perdoai-nos como nós perdoamos os nossos irmãos. E estamos pedindo que Deus, que o Senhor da vida nos perdoe da mesma forma. Por isso é importante revermos as nossas atitudes. Se não estamos perdoando, ou se não perdoamos com qualidade, quando repetimos a oração dominical, estamos pedindo que a divindade também haja da mesma forma conosco. Aliás, que é a questão de justiça. Comecemos, pois, nós, por lavar a nossa alma dos vícios e das paixões que a maculam. Precisamos trabalhar a intenção de purificar os nossos corações. Depois disso, então, quando de todos nós nos acharmos já limpos, aí nós poderemos talvez censurar as faltas alheias. Desde que, porém, nós não estejamos nessas circunstâncias, não estejamos limpos de toda a culpa, não o devemos fazer, porque nós teremos sempre presente essas palavras, né, que Jesus nos disse. O que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E que, dirigindo-se à pecadora, acrescentou: vai e não peques mais. Fala ainda o Evangelho, né, que não devemos dar aos cães as coisas santas, nem lançar aos porcos as vossas pérolas. Ou seja, não devemos jogar fora palavras, atitudes, teimosias muitas vezes, a quem não quer ouvir. Há muitos irmãos que ainda não têm interesse de escutar aquilo que talvez nós entendamos como coisas maravilhosas. Por isso precisamos ter paciência também para com os outros. Isto quer dizer que nós devemos proceder sempre de acordo com as circunstâncias, né, conforme a ocasião. Precisamos sondar primeiro o terreno, nos prepararmos, né? Se reconhecer então que aquele terreno é fértil, né, por pouco que ele seja, aí nós vamos começar então a semear com prudência e com precaução. Cultivai depois com cuidado a semente, nos fala o Evangelho. Se ao contrário, né, esse terreno nos parecer árido e ingrato, devemos guardar o silêncio, demonstrando que não queremos falar.
É muito importante porque muitas vezes, quando não entendemos essas questões, acabamos por nos metermos em contendas, em discussões, em situações muito pouco educativas para nós outros. E muitas vezes acabamos nos confundindo com o orgulho que está em nós, confundimos-nos muitas vezes com o fanatismo que ainda é muito facilmente abrigado, muitas vezes, em nossos corações. É nisso que fala, né, que a nossa reserva, o nosso sentido de ficar quieto, talvez excite a curiosidade do outro em querer saber. Neste caso, né, nós podemos então lançar mão da nossa obra, consagrando-nos a essa intenção, tendo por princípio o amor eterno. Aí sim, ao exemplo de Jesus, poderíamos, assemelhando-se a ele, estender os nossos braços a essas ovelhas transviadas, reconduzindo-as ao Senhor. Mas que elas desejem isso. Com esse trabalho, com esse entendimento, compreendendo o outro, o Mestre nos recompensa generosamente a todos aqueles obreiros, solistas e dirigentes. Né? E vamos desenvolvendo em nós, em nossos corações, aquela alegria, aquela aventura de havermos, né, de alguma forma, contribuído com os nossos irmãos, de alguma forma útil. E isso é muito importante que nós possamos compreender. Dentro desse mesmo sentido, e dentro dessa fala, o Evangelho é cheio de exemplos muito importantes para nós outros. E que nós queremos contribuir também com mais uma passagem, onde todos nós já lemos com toda certeza e conhecemos. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, há a seguinte descrição. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a em pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras, ou seja morta a pedradas. Qual sobre isso é a sua opinião? Perguntam eles. Diziam isto para o tentar e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o seu dedo, e como continuassem a interrogá-lo, depois de algum tempo ele se levantou e disse aquelas célebres frases que marcaram-se na luz, na lembrança e na memória do tempo. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhes Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Que passagem maravilhosa, que exemplo incrível de Jesus, né? Somente um espírito tão evoluído quanto ele seria capaz de tamanho discernimento, de tranquilidade, de sabedoria, para dar uma resposta magnífica. Fico imaginando, né, como deve ter sido interessante esse momento, quando ele fala aquela frase: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A minha imaginação é como se houvesse caído uma bomba naquele lugar, né? Ouvia-se provavelmente o silêncio dos pássaros cantando ao derredor. A turba enfurecida se aquieta, se acalma. Não esperavam por uma lição tão nobre. E como não existe nesse mundo, né, só um existiu e era aquele que falava, pessoas sem pecado, ninguém teve a coragem de jogar a primeira pedra. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Essa sentença, né, para nós, como está na fala de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo,
faz da indulgência um dever para nós outros. Porque ninguém há que não necessite para si próprio da indulgência. O quanto nós já temos errado e nos equivocado em nossa caminhada. O quanto nós já precisamos da indulgência dos amigos, dos pais primeiro, que nos deram a vida, nos alimentaram, fizeram tudo por nós e fazem. E muitas vezes, quantas vezes fomos ingratos? Fomos mal educados, ríspidos, grosseiros. Essa passagem nos ensina que nós não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgar a nós mesmos. Nem condenar em outra pessoa aquilo que em nós nos absolvemos. Antes de nós profigarmos a alguém uma falta, vejamos se essa censura não pode ser feita a nós mesmos. Olha só a sabedoria dessas colocações. Não é? Quem nos deu o direito de sermos juízes do outro? Quem nos colocou nessa posição? Senão o nosso próprio orgulho, nossa cegueira espiritual. Por que tão facilmente conseguimos apontar o dedo para os outros, para os erros dos outros? E por que tanta dificuldade em vermos os nossos próprios? Por que tanta dureza com o outro e tanta prodigalidade em atenuar as nossas faltas e nos absorvermos? Isso mostra bem o quanto atrasado ainda nós estamos enquanto espíritos, né? O quanto ainda precisamos progredir e nos melhorarmos nesse sentido. Por isso que o julgamento nosso lançado contra a conduta de outra pessoa, nos falam os espíritos que ele geralmente pode obedecer a dois sentidos, tem dois objetivos quando nós criticamos alguém. Um deles é reprimir o mal e o outro é desacreditar a pessoa cujos aqueles atos nós estamos criticando. Não tem excusa nunca, este último propósito, porquanto, no caso, então só existe maledicência e malvadeza nossa, só maldade de nossa parte, pequenez nossa. Enquanto o primeiro, que seria reprimir o mal, esse pode ser até louvável, nos dizem os espíritos que pode ser até mesmo algo importante que nós possamos fazer à sociedade, para que outras pessoas não participem ou não sofram aquele mal. Não cumpre, porém, ao homem, auxiliar o progresso e ajudar os seus semelhantes? Sim, isso também é de nossa importância. Agora, importa que nós não tomemos isso em sentido absoluto, muitas vezes, por esse princípio. Temos que ter cuidado, porque, como fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é possível, então, que Jesus, quando dizia para nós que nós não devemos julgar, que ele tenha proibido qualquer julgamento, principalmente em relação ao mal. Ele próprio muitas vezes fez isso, quando lá expulsou os mercadores do templo, derrubou as mesas. De forma enérgica ele mostrou a verdade. Ele quis, na verdade, significar que a autoridade para censurar está, sim, na razão direta da autoridade moral daquele que censura. E se nós não temos essa autoridade moral, se isso ainda não é de nossa parte, como podemos nos colocar em tal situação? Tornar-se alguém culpado daquilo que condena no outro é abdicar dessa autoridade, é privar-se desse direito de repressão, que muitas vezes é importante. A consciência íntima, ao demais, ele nega respeito muitas vezes a essa submissão quando as pessoas más querem trazer um prejuízo ao outro, e o que nós devemos alertar, sim. E agora é importante que nós sempre tenhamos conta que, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo do bem que Ele dá. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Essas são as palavras de Jesus. Importantes, muito importantes para a nossa reflexão, para que possamos compreender as situações diversas que nos envolvem, que muitas vezes até nos afligem, nos preocupam, nos trazem entendimentos muitas vezes
diferentes daquilo que nós conseguimos compreender. Isso é importante a nossa reflexão para que possamos ver outros aspectos da justiça divina. E dentro dessa mesma passagem que falamos da mulher adúltera, refletimos muito sobre Jesus, sobre a fala e o seu ensinamento, mas Amélia Rodrigues nos traz no livro Há Flores no Caminho uma discussão, uma análise, psicológica da situação pelo olhar daquela mulher, daquela pessoa que estava ali ao meio da praça. E ela nos fala da seguinte forma: as duas faces das paixões humanas ali se configuravam, inconfundíveis. A violência na sua agressividade infrene, ululante, destruidora, e a fuga assodada pela fraqueza moral, batendo em retirada sem dignidade. A praça era enorme, ensolarada e estava deserta. O sol dardejante se encontrava em triunfo. Há pouco agitava-se ali a mole quase assassina, sedenta de sangue, transferindo para uma vítima inerte as próprias debilidades e frustrações. Não poucas vezes, a agressão resulta de um processo psicológico de transferência da culpa íntima, que se vê refletida na outra pessoa, naquele que em erro caiu nas armadilhas do conhecimento público. Não se sentindo muitas vezes encorajado a rechaçar as imperfeições, lapidando as arestas grosseiras da personalidade enferma, o agressor descarrega no próximo toda a vergonha que o aturde, a imensa insânia em que estertora. Fora essa ocorrência pouco sucedida. O vozerio cedera lugar a um silêncio quase incômodo. A fúria caíra, diluindo-se em modorra, em afastamento discreto. Daquele lado se apedrejavam as adúlteras, lapidando-se pelo crime a que foram levadas por fatores muito variados. No entanto, a voz serena e grave do estranho fulminara os agressores. Nem sempre vige a pureza nos atos das criaturas, mas a aparência puritana tem neles primazia. Aos seus ouvidos, o da mulher, ecoavam as blasfêmias, no corpo cansado as bofetadas e os primeiros golpes sofridos agora lhe doíam. Pessoa alguma parecia conhecer os dramas íntimos, as úlceras purulentas em que ela se dilacerava. Ninguém te condenou? Ele interrogara, triste e profundo. Nem tampouco eu te condeno. Ela então reflexionava emocionada a respeito dessas palavras. Depois de lhe sentir a paixão, a compaixão e de ouvir aquela voz, uma fulminante transformação ocorria no seu mundo interior. De onde o conhecia? Inquiriu-se ela. Ele não seria o esperado, aquele que mudaria a dureza da lei, substituindo-a pela benevolência da recuperação? Passeando a memória pelas cenas, há pouco reviu o esposo espumejante na fragilidade da sua suprema ignorância ofendida. Ele jamais lhe indagara das lágrimas que tragava, salgadas em silêncio. Não se deixando excusar do delito, sabia que tombara por lhe faltarem os valores da resistência. Não caíra, no entanto, a sós. O esposo soberbo nunca lhe brindara com a ternura. Egoísta, jamais se recordara de aquecê-la com a solidariedade do amor. Transitava no seu lado, mais escrava do que companheira, enquanto lhe eram negados entendimento e amizade. Em soledade, deixou-se sonhar, embriagando-se sobre o excesso de ilusão, até que tombou nas garras do sedutor vernal. Naquele instante,
ela recordou-se do falcão que a arrojara do abismo, despedaçando-lhe a alma. Evocou as palavras ardentes e as promessas vãs que com a ele a seduzira. No báratro em que se estabelecera, pensou triste, no flagrante lavado pela perfídia do próprio marido. Descobriu-se mais a sós do que nunca. Sequer esperou apoio, nem se atreveu mesmo a pedi-lo. O ladrão da sua honra se evadira, amedrontado, deixando-a no aspérrimo testemunho. Talvez agora ele estivesse lá apoiando aqueles quase lapidadores, no grupo que pugnavam pela dignidade e são os fomentadores dos crimes. Subitamente explodiu-lhe como num raio na sua mente em febre a frase morredora: não tornes a pecar. Assustou-se e espraiou olhar pela praça ardente em ouro solar. Estava só, como sempre, de forma, porém, diversa como nunca dantes. Percebia que não fora condenada nem mesmo por ele, mas compreendeu que também não fora absolvida. Ele não a censurava ou punira, mas também não a inocentara. O erro é sombra na luz de quem delinque. A enfermidade representa um distúrbio no desequilíbrio do organismo que o carrega. A mulher adúltera, emocionada, renascendo dos escombros, descobriu a magnitude da lição do Rabi. Devia reparar o erro a fim de quitar a dívida perante a própria consciência divina. Levantar-se para ser feliz era o impositivo daquele momento. Igualmente não lhe cumpria guardar ressentimento ou mágoa daqueles que, anatematizados, quiseram ferreteá-la em alucinado desforço homicida. Não lhe cumpria condenar os seus julgadores, precipitados, os furibundos justiceiros, carentes também de equilíbrio e de paz. Que coisa maravilhosa, meus amigos. Como é bom conhecer um pouquinho mais a Jesus. Como é bom estarmos juntos dessa doutrina maravilhosa que nos traz tantas informações para o nosso crescimento, que nos possibilita compreender as coisas de uma forma mais profunda, de uma forma humana, como nós verdadeiramente somos. Como julgar a quem quer que seja, se não conhecemos a vida íntima desse indivíduo, dessa pessoa? Como apontar o nosso dedo se nós outros também nos equivocamos tanto? O próprio entendimento popular já nos fala que quando apontamos um, tem outros 3 aqui, apontando para nós mesmos. E por que ainda insistimos em julgar, em criticar, em nos colocarmos nessa possibilidade de juízes, do qual ninguém nos elegeu, somente a nós mesmos? Não tornes a pecar, nos fala Jesus. A todo dia nós acabamos ouvindo essa frase dentro da nossa própria consciência, um convite amoroso do Pai para que nesse dia nós façamos diferente. Porque nós carregamos em nós ainda muita sombra. E veja o que fala aqui Amélia nesse texto, né? Que muitas vezes, né, não poucas vezes, essa agressão, essa maneira de querer julgar a todo mundo, a criticar, resulta de um processo psicológico de transferência da nossa própria culpa íntima, que vê então refletida nos outros aqueles erros que nós mesmos cometemos. Não é? Então, com o medo de que isso caia ao conhecimento público, que os outros descubram de nossas fraquezas, que nós também, muitas vezes, não nos saímos bem, muitas vezes nos apressamos a apontar o dedo para o outro. Como que fiquem atentos àquele outro, olhem para aquele que errou, para que não olhem para mim, para que não percebam a minha fraqueza. Não se sentindo-nos nós
encorajados para trabalharmos essas imperfeições, para nos lapidarmos essas pontas, né? Essas arestas grosseiras da nossa personalidade muito enferma ainda. Quase sempre nós descarregamos no outro, no próximo, aquelas vergonhas que nos aturde, nessa insânia, né? Atitude nossa, que estertora, que tenta pôr para fora, em vez de vencer e dominar as questões que ainda nos afligem. Por que julgarmos? Quantos exemplos já tivemos? Quantas vezes já lemos essas passagens do Evangelho? Quanto texto elucidador nos fala sobre isso? Quantas mensagens luminosas dos Espíritos bons? Quantos conselhos de nossa mãezinha, das pessoas que nos querem? Quantas vezes já ouvimos isso em palestras, em discursos, em estudos? E ainda continuamos, muitas vezes, nessa atitude do julgador. Precisamos analisar essas nossas questões como forma de nos libertarmos de tudo isso, para podermos progredir, caminharmos, investirmos essas energias em nosso progresso próprio, né? Em nossa melhora. Conta o Espírito Irmão X de que depois dessa situação em que ocorreu essas questões do julgamento, os apóstolos ficaram refletindo sobre isso, né? E como Jesus havia recomendado, né, naquele dia, que eles tivessem muita cautela no julgar, a conversação lá na casa de Pedro, ao retorno para o lar, acabava se desdobrando no sentido deste tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André, muito franco. Não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Diz ele: inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida sem vigiar no caminho em que se movimenta sobre os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência à paciência, a bondade à bondade. E transcorrido mais alguns instantes, ele contou. Quando Israel vivia no governo dos grandes juízes, existia um magistrado austero e violento, em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, ele criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente os recursos dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado pelas estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se for um rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria, adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob a pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões, com pesadas multas de toda espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Foi assim que, certa feita, dirigindo-se o magistrado alta noite à casa de um filho enfermo, foi aprisionado sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados e inconscientes, que o conduziram para a escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome, as honras, as insígnias de que ele se revestia. Tomado por terrível ladrão, foi manietado, despojado dos seus bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam
obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele mesmo ali. Somente no dia imediato é que foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem, então público, já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador atribulado reconheceu, então, que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reino de amor entre os homens. Desde essa singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sob o tribunal, a benefício de todos, o coração de um pai compreensivo e amoroso. Lá fora brilhavam as estrelas, retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Neio Lúcio. Olha as palavras de Jesus. Somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Será que nós estamos nessa condição, meus amigos? Será que já aprendemos intensamente com a vida? Será que temos estudado e servido o suficiente? Será que temos valorizado o nosso suor e as nossas lágrimas para sustentar o bem? Ou temos escolhido sempre o caminho mais fácil? Do não é comigo, ninguém me chamou, o outro é preguiçoso mesmo, aquela gente não quer melhorar. Será que temos experimentado os espinhos da renúncia para aprendermos a colher as flores do amor? É muito importante que nós possamos refletir sobre todas essas questões. Importa que tenhamos uma atenção muito profunda com essa nossa atitude de julgar o outro, enraigada profundamente em nosso ser. E à medida que nós vamos nos melhorando um pouquinho, à medida que paramos de errar tanto, e começamos a estudar e compreender um pouquinho mais as questões divinas, mais perigoso às vezes se coloca essa situação mais perigosa. É nesse momento que nós ficamos naquele lusco-fusco, sabe? Sabe aquele momento em que nós estamos viajando, dirigindo, que não há nem noite suficiente para os faróis do carro funcionar, e nem tão dia para que a luz do sol ilumine o caminho? Nós ficamos naquela situação duvidosa. Muitas vezes nós estamos nesse momento. E é aí que muitas vezes nós passamos a apontar o outro, o erro do outro. Porque já então não fazemos mais aquelas mesmas coisas, começamos a julgar o outro agora. Mas ontem nós a fazíamos. E dentro de nós ainda jaz a vontade de o fazermos. Como queremos julgar os nossos irmãos? Vemos então que precisamos melhorarmos a respeito disso. Nos transformarmos nesse sentido, mudando as nossas percepções a respeito dessas questões. E como fazer isso? Também a história da humanidade tem diversos exemplos para que nós possamos refletir. E vamos trazer uma história agora sobre as nossas responsabilidades. Nós então que estamos buscando essa caminhada da luz. Nós que somos buscadores da luz.
Diz a história trazida pelo irmão X, Humberto de Campos, que ao rei Tajuan do Iêmene, numa audiência rotineira, foram trazidos para ele 5 malfeitores que haviam requerido proteção e misericórdia. Seguido por guardas muito vigilantes, aproximou-se o primeiro e este rogou em lágrimas, após beijar o escabelo em que o soberano punha seus pés. Perdão, ó rei, juro pelo Altíssimo que não matei com intenção. Comecei a discutir com o ladrão de meus cavalos e em certo momento senti a cabeça turva, rolei pelo chão sobre o meu contentor e quando me dominei, o gatuno estava morto. Piedade, piedade para mim que não tive força de governar o coração. Só agora, na prisão, ouvi a palavra de um homem que repetia as lições do profeta. Só agora compreendo que errei. O soberano chamou o vizir que o acompanhe e determinou que entregasse o réu aos cuidados de um médico, a fim de que fosse julgado com indulgência depois do tratamento necessário. Adiantou-se o segundo e clamou também submisso. Glorificado seja Alá em vossa presença, ó Rei generoso. Compadecei-vos de mim, que sou ignorante e mau. Jamais pude ler uma frase dos sagrados preceitos. E somente agora, depois de embriagar-me e espancar o meu pai inconscientemente, é que vim a saber que o homem não deve crescer como as bestas do campo. O rei fitou, compassivo, e determinou que o denunciado fosse prontamente admitido a uma escola. Veio o terceiro e também implorou. Clemência para mim, ó representante de Alá. Eu sou analfabeto. Desde a infância trabalho no mercado para sustentar os meus avós paralíticos. Observando que vários negociantes obtinham valores e lucros maiores roubando nos pesos, não hesitei em seguir-lhes os maus exemplos. Juro pela memória de meus pais que não sabia o que andava fazendo. Tajuan, complacente, recomendou medidas para que o desventurado permanecesse largo tempo sobre as lições de um guia espiritual. O quarto réu, então, abeirou-se do estado real e suplicou. Perdão, perdão, ó rei justo. Assaltei a casa do avarento Aquilar, porque não mais me suportava a penúria. Tenho mulher e 9 filhos famintos e enfermos. Sou um cão batido pelo sofrimento. Cresci na areia sem ninguém que me quisesse. Sei que Alá existe porque é impossível que haja sol e caia chuva sem um pai que nos olhe do céu. Mas nunca aprendi a soletrar sequer o nome do Eterno. Extremamente comovido, Tajuan solicitou ao ministro que expedisse socorro urgente à choupana do infeliz e ordenou que um mestre o instruísse nos deveres do homem de bem, antes que a sua falta subisse à mais ampla consideração dos juízes. Por último, apresentou-se um homem de porte orgulhoso, que fez a reverência de estilo e solicitou: Sapientíssimo rei, peço a vossa benevolência para mim, que tive a desventura de furtar um adereço de brilhantes na festa de Hana ben Kisma, judeu rico e preguiçoso, conhecido inimigo da nossa raça. Conheço as leis que nos regem o acato e os ensinamentos do profeta, mas não pude resistir à tentação de levar comigo uma joia do usurário que as possui aos montões. Benevolência, ó rei Tajuan, rogo a vossa benevolência. O soberano, porém, franziu a testa, contrariado e com assombro de todos os circunstantes, determinou que o árabe culto recebesse atado a um poste 36 chicotadas ali mesmo diante dos olhos, para que em seguida ser trancafiado no cárcere por 2 anos. Pela glória de Alá, ó rei sábio, exclamou confundido o vizir, a cuja autoridade se rogara auxílio para o distinto acusado. Como interpretar a vossa munificência? Deste medicação a um criminoso, escola a um ébrio e socorro material e moral a 2 ladrões.
E indicais pena assim tão cruel a um filho de nosso povo que venera o profeta, unicamente pelo fato de haver desaparecido uma joia dos tesouros de um agiota desprezível? Por isso mesmo, ó vizir, por isso mesmo, falou Tajuan, desencantado. Por saber tanto, é mais responsável. Os 4 primeiros eram ignorantes e todos os ignorantes são infelizes. Mas o 5º culpado é um homem finalmente instruído e sabe perfeitamente o que deve fazer. Vejamos que história importante. E não podemos esquecer de refletir muitas vezes sobre isso, que há quem afirme, né, que nós, né, os espíritas, né, encarnados ou desencarnados, sofremos mais que os nossos semelhantes, carregando aparentemente cruzes mais pesadas. No entanto, nós, os espíritas, conhecemos as leis que nos governam os destinos. E por essa razão, mais responsáveis nós somos de nossos atos. A quem muito for dado, muito será pedido. Compreendemos então, amigos, que a nós outros que já é dado conhecer as leis divinas, a nós outros que nos debruçamos sobre os estudos do Evangelho, a nós outros que já conhecemos um pouquinho sobre Jesus, a nós outros que nos dedicamos muitas vezes no trabalho de auxílio ao nosso irmão, ao qual nós entendemos mais necessitado do que nós, a nós outros muito mais será cobrado. Porque não haverá, no momento do encontro com a nossa própria consciência, quando libertos do nosso corpo físico, justificativas para que nós possamos dar a respeito de nossas atitudes que não foram condizentes com o amor universal. Não julgueis. Não julgueis. Como fazer diante de um mundo que tanto nos perturba? Como agir diferente se tantos outros assim o fazem? Como nos darmos conta de nossas atitudes enganosas? Como saber se estamos indo bem ou não? Como compreender o estágio em que nós estamos hoje? E é assim que o Evangelho, que o Livro dos Espíritos, que os diversos ensinamentos que nós temos na doutrina são de grande auxílio para nós. Vamos ver lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta vem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Fazendo referência a essa frase, né, que estava lá na cabeceira do templo de Delfos, na Grécia Antiga. Conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec continua: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de nós consegui-lo? Como podemos conhecermos a nós mesmos? Foi a pergunta feita naquele momento. E a resposta veio: fazei como eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tiver um motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse a si mesmo o bem e o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar,
porque, crede-me, Deus o assistiria. Está aí a receita. Quem de nós não pode fazer isso? Qual a dificuldade de todas as noites, antes de pegarmos o sono, procurarmos fazer uma reflexão sobre o nosso dia, sobre as oportunidades que tivemos, sobre como agimos, sobre que situação nós fomos colocados. Todos nós podemos fazer. Precisamos sim mudar um pouquinho o nosso ritmo de vida. Em vez de assistirmos novelas cheias de intrigas e de maldades, ou a filmes de violências e assassinatos, a nos darmos a grupos de discussões e fofocas, muitas vezes em WhatsApp e outras redes sociais. Em vez de nos deleitarmos com diversas substâncias que muitas vezes entorpecem os nossos sentidos, poderíamos fazer uma higiene do sono, nos preparando então para dormir com uma boa leitura, nos harmonizando a nós mesmos. E, antes de deitarmos, para que não possamos cair no sono, sentados, ajoelhados, da forma que acharmos melhor, fazemos esse trabalho, que talvez dure 10, 15 minutos. Dirigir, fala ainda Santo Agostinho, pois a vós mesmos, perguntas, as mesmas perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito, com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que feita por outro incensurarieis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-te neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Ai, ai, ai. Quem tem coragem para dizer sim? Quem de nós pode dizer que se partisse hoje, agora, nessa noite, entraria no pavilhão da consciência própria tranquilo, sem nada temer de suas atitudes? Então ele nos diz, interrogai a nós mesmos e pergunte para você se aquilo que você fez ou se outro estivesse olhando, você aprovaria? Se fosse em outra pessoa que estivesse agindo daquela forma? É importante pensarmos sobre isso. Ele vai além ainda, examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descaso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Como tem obrado contra Deus, contra o próximo e contra ti mesmo? Quantas vezes temos ouvido dos irmãos que nos procuram essa reprovação tão intensa a si mesmo, essa culpabilização, muitas vezes, que o paralisa. Esse é outro perigo também, que eu acrescentaria aqui. Precisamos também entender das nossas fraquezas, nossas dificuldades, mas, acima de tudo, nos colocarmos ao trabalho de nossa própria regeneração, de nossa mudança, de nosso crescimento. Conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual, nos fala Santo Agostinho. Mas direis, como há alguém de julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas ou torná-las desculpáveis? O avarento não se considera apenas econômico e previdente, o orgulhoso não se julga a si mesmo com dignidade? E é verdade, né? Então, como que nós mesmos teremos condições de julgarmos a nós mesmos se não conseguimos ver os nossos erros? Pergunta-se. Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos, ele nos fala.
Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificareis se praticada por uma outra pessoa. Então, se temos dúvidas sobre algo que nós fizemos, ou se estamos pensando em fazer, vamos tentar fazer aquele movimento da abstração, de nos colocarmos como que de fora observando outro fazendo aquilo. Isso nos ajudará a compreender. Se a censurais, então, em outrem, não a poderia ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezei a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em nos desmascarar ou mascarar as nossas mentiras. E a verdade, né? Deus muitas vezes a coloca ao nosso lado, os nossos inimigos, como um espelho, a fim de que nós possamos ser advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. O amigo não tem coragem, muitas vezes, de nos apontar aquilo que nós precisamos melhorar. Só o fato de nós levarmos para alguém e contarmos já resolve a grande maioria das questões. Porque se estamos envergonhados, estamos na dúvida se podemos contar ou não, já temos a resposta de que aquilo talvez não é algo que deveríamos ter feito ou que devemos fazer. Ele ainda nos diz: percuste, investigue consequentemente a sua consciência. Aquele que se sinta possuído de um desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral para o exemplo do comerciante avaliar as suas perdas e os seus lucros. E eu vos asseguro que conta destes será mais avultada que a daquelas. Se pedir, dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Caros amigos, esse é um grande desafio para nós outros. Conseguimos vencer esses obstáculos, transformando então a nós mesmos e ao mundo e à vida ao nosso derredor. Cuidemos para não julgar. E se alguém vem e nos conta, nos faz uma fofoca, está julgando alguém, tentemos também, nesse momento, principalmente, não compartilharmos daquela atitude, daquele pensamento, daquela ideia. Nos calemos nós, mudemos de assunto, façamos um elogio, mas cuidemos para não entrar nesse caminho árduo e penoso. Aquele que nos vem criticar outro, ao outro nos critica também. Então, cuidemos para não propagar o mal, nem dentro de nós, nem a outros seres também. Que a nossa vida seja um exemplo a ser seguido, que nós possamos nessa análise diária nos orgulharmos do que temos feito ou deixado de fazer, não carregando mais culpas desnecessárias para o nosso crescimento. Não julgar é uma tarefa difícil. Quanto mais nós procuramos nos esclarecer, mais cresce dentro de nós esse juiz parcial, que não consegue captar tudo o que se processa naquela situação. É muito fácil nós julgarmos o outro, o vereador, o prefeito, quem quer que seja. Mas a nós mesmos não costumamos o fazer. Muito obrigado pela atenção de todos. Esperamos ter colaborado de alguma forma para esse entendimento, para essa reflexão. E para encerrarmos as nossas atividades dessa noite, eu convido todos os amigos a elevarmos o nosso pensamento mais uma vez ao Pai Criador, trazendo para o nosso coração, para a nossa alma, aquela cena ocorrida há quase 2000 anos, na antiga Galileia. Que possamos ver Jesus em meio ao povo, à grande cidade. A turba enfurecida e aquela mulher sofrida no meio desse povo. Que ao lembrarmos outra vez dessa história, ao relermos,
possamos nós também nos colocarmos como aquela mulher, que tem um coração, uma história, e que não cabe a nenhum de nós julgar. Que possamos tentarmos copiar o exemplo do Divino Mestre, de guardar o silêncio. Muito pouco ele disse, muito ele ensinou. O seu silêncio gritou aos ouvidos de todos aqueles perturbados que ali queriam ainda aumentar as suas dívidas perante a lei divina. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolvermos o amor em nós. Que o julgamento comece por nós mesmos, de nossas atitudes, de nosso proceder, para que, amansando-nos a nós mesmos, possamos também aprender a amansar o julgamento do outro. Que os amigos, a família, a comunidade vejam em nós alguém que nos é capaz de ouvir sem julgar ou criticar. Que o julgamento saia de nossas palavras, de nossa boca, de nosso coração. E que compreendamos, de uma vez por todas, a lei universal do amor. Gratidão, amigos. Que a doce paz do Divino Mestre esteja com todos nós, em todos os nossos lares. Obrigado. Uma boa noite a todos.